Olá, meu nome é Adriana Meyer, eu sou psicopedagoga. Eu trabalho na área educacional há bastante tempo e eu tenho feito alguns vídeos semanalmente falando um pouquinho o que faz um psicopedagogo. A ideia não é que você precise procurar um psicopedagogo. Lógico, se precisa de um apoio, com certeza é um profissional que está aí para a gente resolver algumas questões e aproveitar melhor os estudos. Mas a ideia principal é levar uma reflexão. Já que a gente vem de uma série de estudos, por que não compartilhar essa aprendizagem? Por que não favorecer o domínio e o aproveitamento educacional da melhor forma possível? A gente tem que lembrar que um psicopedagogo não trabalha só com crianças. Ele trabalha com qualquer nível de aprendizagem. Se a gente está falando de um nível de aprendizagem, a gente está falando de uma questão de vivência e aproveitamento educacional. Olha que legal! Não é para isso que a gente está na escola? Para a gente aproveitar cada vez mais o nosso favorecimento dessas questões? Pois é. Se eu estou falando da psicopedagogia e eu estou falando de aproveitar essas questões, eu estou trazendo um espaço para trabalhar essas melhorias. Então, pensa aí, qual é a sua dificuldade? O que o seu filho traz de questões? Quais são os incômodos que a gente tem na escola? Vários. Possíveis, imagináveis, comuns, diferenciados. Não é só para quem tem dificuldade de aprendizagem, é para as pessoas que têm uma aprendizagem em andamento e querem aproveitar a melhor. E quando a gente pensa nessa possibilidade, vem para a gente uma questão que é fundamental. Sabe o que eu tenho percebido nos meus dias a dia, né? No meu dia a dia, enquanto psicopedagoga? Eu tenho percebido que até os 10 anos, quase nenhuma criança reclama da matemática. Poucos reclamam. Até existe uma reclamação, sim, porque a matemática tem mais lição, porque às vezes depende até da relação com o professor, porque são algumas coisas de organização e limite, mas não é uma coisa tão significativa como acontece após os 10 anos. Passados os 10 anos de idade, mais ou menos quando a criança está entrando lá no Fundamental 2, né, na atual sexta série, sexto ano, antiga quinta série, a gente encontra uma massificação de reclamação. Muitos reclamam da matemática. É como se ela fosse muito boa e, de repente, ela se tornasse muito chata. E essa transformação, essa dificuldade, essa situação, ela nos faz pensar por que a matemática muda no humor das crianças, já que ela não muda no que é, no seu conceito, na sua filosofia de ação. Na verdade, tem muito a ver com as expectativas e resultados. A criança, quando ela vai se desenvolvendo, ela vai usando o material concreto para entender a matemática. E a escola vai dando um espaço de acesso a esse material, e o professor vai criando dinâmicas, e de repente ela vai se tornando mais abstrata, mais processual, e muito mais com resultados não tão satisfatórios. Ou seja, chega um momento que eu erro um sinal e eu erro tudo. Não importa o tamanho da conta que eu estava fazendo, e o trabalho, e o tempo que eu gastei naquilo, e lidar com essas questões é muito difícil. Mas para pensar um pouquinho nisso, vamos pensar primeiro o que é fundamental. O ensino fundamental, onde a gente aprende tudo aquilo que é básico e importante. É no fundamental que a gente trata questões, não só na matemática, como em diversas matérias, que vão se refletir para o meu sucesso posterior, né? Ele é fundamental.
Ah, então ensino médio, faculdade não é tão importante? Não estou falando de importância, eu estou falando de fundamentos, de pilares de construção. E se esses pilares vão se fortalecendo no fundamental, eles vão dando aquela conotação de base para que eu faça uma série de outras coisas, vem aí uma outra questão. E o que é verdadeiramente fundamental? Porque na minha experiência escolar, a primeira vez que eu falo com uma criança sobre uma dificuldade, ela pergunta: para que eu aprendo isso? E é uma questão que remete à reflexão. O que está nessa fala dela? Para que eu aprendo isso? O medo de não dar conta? O medo de que as coisas fujam do seu controle e de que o difícil se torne chato e o chato se torne frustrante e por aí fora? Pois é, existe sim esse medo. O medo que nasce com a criança e que se fortalece, às vezes, que nasce no desenvolvimento da criança e se fortalece, muitas vezes, com a postura que o adulto tem. Ah, então o adulto é culpado? Não, não. Às vezes, uma falta de cuidado. Sabe aquela imagem que a gente vai criando, que a gente fortalece na memória e depois a gente não muda mais? Pois é. Falar de memória é uma questão muito importante para a psicopedagogia. E vale a pena depois um outro vídeo sobre isso. Mas aqui a gente está falando da matemática, especificamente desse medo que se enraiza na matemática. E aí vem uma coisa, o que está escondido nessa fala do medo, dessa frustração, desse receio de se arriscar? Primeiro, a organização. Gente, quando eu sou organizada, eu tiro a matemática de letra, porque ela é um processo que se repete e se fundamenta. E se eu tenho organização, eu tenho treino, se eu treino, eu tenho vivência, se eu tenho vivência, eu faço as conexões e por aí fora. Organização é fundamental. Se eu tenho um caderno organizado, às vezes o meu raciocínio lógico não é tão preparado, mas eu consigo rapidamente articular as minhas aprendizagens. E eu falo isso porque eu já peguei muito aluno brilhante que não rendia porque tinha uma desorganização. Então, isso é um trabalho que muitas vezes precisa de ajuda. A segunda coisa, que é muito mais fácil, é lidar com erro. É muito mais fácil da gente interpretar, trabalhar e usar recursos. Mas é muito comum também, né? Lidar com erro é uma dificuldade para qualquer pessoa. Eu não estou falando nem só das crianças. Tem muito adulto aí que não sabe lidar com erro. A terceira questão que eu proponho aqui uma reflexão é coragem de se arriscar. Qual é o problema de errar? Né? Não vale a pena a gente se arriscar? Essa é a questão que vem na mente da gente quando a gente fala assim, por que ser tão inflexível? E por que não insistir em teimar, em fazer, em refazer, em buscar, né? Outro processo que vai interferir diretamente no resultado. E aí vem a questão que dá para você mexer facinho na sua casa. Perguntar. A pergunta é a essência da aprendizagem. Eu vou trazer aqui um caso, uma experiência que eu passei. Eu chamei de Duda, a pessoa que me trouxe essa questão, porque ela veio com isso. Matemática não tem jeito. No auge dos seus 13 anos, ouvir isso de uma pessoa, né, de uma criança, de um adolescente, é muito ruim. Matemática não tem jeito. Bom, eu sou da área da matemática, então fico suspeita para falar, mas você sabe alguma coisa que não use matemática? Não sei. Tudo para mim usa matemática. E se você tiver alguma coisa que não use, pode pôr aí, pode escrever, porque vale a pena a gente pensar nela. Mas, de qualquer forma, é um desafio que eu trago sempre para os meus alunos. Tá, então me fala o que não usa matemática e a gente vai para frente. Então, se eu chego aos 13 anos e falo a matemática não tem jeito, eu já estou condenando uma série de possibilidades na minha vida. E isso é muito ruim. O que a gente precisa, então, pensar nisso? O que é interessante para a gente buscar nisso? Primeiro, alternativas. Duda,
Você pode mexer com a matemática a favor do que você leva em consideração. Quais são as suas dificuldades? E aí vem uma série de colocações, eu não vou me estender aqui nisso, mas o que eu quero trazer para a reflexão de vocês? Primeiro, quem pode fazer junto com você os exercícios? Fazer junto não é eu fazer por você. É eu sentar e estar fazendo o meu, você sentar e estar fazendo o seu, e a gente levantar perguntas enquanto está sendo feito. A gente dá um tempo para aquele exercício. Eu não estou falando aqui em fazer 50 exercícios, eu estou falando em fazer 3, 2. Poucos. O suficiente para eu arriscar fazer. E na hora da correção, na hora que aquilo é discutido, é o momento de eu sentar e fazer sozinho. Eu preciso começar junto, para depois na correção, né, na minha conversa, no meu diálogo, que seja na correção com o grupo total, eu ter um momento de refazer sozinho. Por isso da importância de ser 2, 3, poucos exercícios. Entende? E aí vem essa questão da pergunta. Então, se eu estou fazendo primeiro junto, depois eu vou fazer sozinho, eu preciso saber fazer perguntas. Porque são perguntas que movem a aprendizagem. A pergunta, ela é uma conquista. A hora que eu formulo a minha ideia, que eu sei a minha dúvida, que eu trago possibilidades, por que desse jeito e não desse jeito? O que eu faço quando eu chego aqui? São perguntas. Como é que eu faço para começar? E assim, uma série de questões. Essas perguntas, elas movem a aprendizagem. Tem que ser um espaço de diálogo. Tem que ser alguma coisa em que a gente separe aquele grupo em pequenos núcleos para que se perguntem. E, na verdade, quando a gente tem a oportunidade de estar junto com os outros, a gente quer falar de tudo, menos de matemática. E aí a gente precisa organizar, né? De novo a organização, esse momento de troca, de questionamento, de tentativa, de arriscar, de produção. Percebe como tudo está conectado? E quanto mais rápido eu consigo fazer esse ciclo de cumprir as minhas tarefas e, de uma certa forma, me engajar na produção, mais rápido eu estou chegando nos meus resultados. E aí vem uma pergunta. Não sei. Não sei é uma pergunta? Não. Não sei é uma afirmação. E quando eu trago matemática na aula, eu não sei fazer isso, eu paraliso qualquer alternativa de resolução. Não sei não é uma pergunta. Por mais que eu bote uma interrogação hipotética aí na minha colocação. Porque senão seria, eu não sei? Então você sabe, você está em dúvida, se não sabe, etc. e tal. A gente ficaria mais meia hora falando disso, mas vale você pensar. Quando você pensa, quando você coloca numa aula de matemática, não sei, você não está fazendo uma pergunta. Você está fazendo uma afirmação e você está jogando a toalha. Eu preciso de uma pergunta para poder mover a aprendizagem. Até entender o jeito que você está pensando para fazer essa troca. E aí vem a questão primordial. Aprender a enfrentar desafios. A matemática também tem essa habilidade contida nela. Eu aprendo a enfrentar desafios. E isso é essencial para a vida toda. Meu nome é Adriana Meyer, eu sou psicopedagoga, matemática e consultora educacional. Ficaria muito grata se você tivesse qualquer comentário para me enviar no privado, porque assim a gente pode trocar experiências da sua experiência e, com isso, enfrentar novos desafios. Muito obrigada!